Vamos falar do negócio das redes sociais com o Zuckerberg. Então, esse negócio das redes sociais também é um negócio curioso, porque só tem fake news, né? Se você lê tudo, todas as notícias Mas que aí, estão saindo... é a era da liberdade, a era do Trump agora? Então, é o novo império? O STF, saiu uma notícia, agora há pouco também estava ouvindo no carro, na Jovem Pan, falando que o STF teria se pronunciado sobre isso e falou que ele não vai aceitar essas novas diretrizes do Facebook. O Alexandre de Moraes. Do Meta. Não. Foi falado os ministros. Nem foi falado do STF, foi falado dos ministros. Né? Que eles já tinham se pronunciado. Isso, aparentemente, foi uma fonte que falou e alguém republicou isso aí. Que eles já teriam pronunciado que eles não vão aceitar isso, que se precisar bloquear, que eles vão bloquear as redes do Meta e tal, e que eles... Eu queria muito, cara. Eu queria muito o pessoal bloqueando as redes do Meta, cara. Que eles vão tomar atitude, que não pode, né? Se for fazer lei em relação a isso, tem que ser o legislativo. Acontece o seguinte, primeiro, se você procurar sobre isso no UOL, na Folha de São Paulo, no G1, na Globo, todas as notícias são fake news. Todas. Porque estão todas falando... Eu até escrevi o termo aqui, que eu sabia que eu ia esquecer, que eles falaram sobre o Meta... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eles falaram assim, não vai ter mais programa de verificação. É isso que... As notícias são essas. Tá? O Meta acabou com o programa de verificação. Não vai ter mais verificação. A notícia é essa que tá saindo, tá? Pra todo lugar. E aí o pessoal tá revoltado, porque agora o Meta vai ganhar com fake news. Vai ganhar dinheiro com fake news. Que é o que a Globo, o G1, a Folha e o UOL estão fazendo. Estão ganhando dinheiro com fake news o dia inteiro hoje publicando isso. Porque não vai acabar o sistema de verificação deles, não vai acabar. Vai mudar. Vai ser diferente. Porque como que funcionava o sistema de verificação do Meta? Você tinha um grupo de pessoas, você tinha a verificação manual, e se você olhar, tem várias pessoas, você pode encontrar várias pessoas dessas que trabalham pro Meta na internet. Cara, é curioso, parece um exército. Tá? É igual você olha pro exército, qual é a característica primária que você vê? Todo mundo igual. Todo igual. É a mesma coisa. Se olhar, todo mundo igual. Todo mundo cabelo azul, piercing na orelha, no nariz, em todo lugar. Todo mundo igual. Tá? E por que eles querem acabar com isso? Um exército de menines. Um exército de menines, exatamente. E a gente sabe que só era verificado informações de um espectro político, do outro não. Ou se você falar, por exemplo, eu tive na época que o Twitter, eu brinco e falo que o Twitter era fascista, né? Eu tive 3 contas, perdi 3 contas por nada. Por nada, tá? A primeira conta, inclusive, eu fui lá, falei, como assim? Eu tinha uma conta com 100 e poucos mil pessoas no Twitter. Aí eu falei, como assim? Aí eu fui lá ler a diretriz, falou que eu descumpria, sei lá, violei as diretrizes. Falei, deixa eu ler e tal. Aí tava lá, porque quando você entra numa rede social, é como se você assinasse um contrato. Você faz um contrato com aquilo lá. E aí eu fui lá pegar os termos e lá tá escrito que ele não pode, na época, ele não podia te banir. Se você fosse banido, ia ser lhe informado por quê. Eles iam te dar razão, o teu post ia pedir. Eu quero saber o porquê. Né? Se eu fui banido, senão vocês não podem me banir. E eu nunca recebi o porquê. Quer dizer, eles violaram o contrato, mas aí como que eu vou processar o Twitter e tal? Então é um negócio que é unilateral. Eles têm todo o poder e você não tem poder nenhum. Então isso obviamente não é justo. Então o Twitter era assim, eu perdi 3 contas, por nada. Uma conta eu perdi porque eu falei numa piada, brincando lá com alguém, eu juro pra você, eu perdi uma conta inteira porque eu falei a palavra biba. Eu falei a palavra biba e minha conta caiu. Por eu ter falado isso. Enquanto outras pessoas, tinha um site aí, inclusive, que é um site de publicidade esquerdista, um site de pelegos aí que se diz que é jornal, e os caras falando que pessoas... você tinha que colocar fogo em pessoas. Esses caras aqui estão fazendo discurso de ódio. Estão falando pra colocar fogo em pessoas. Eu denunciei, nada aconteceu. Então a gente sabe como que funciona, que era o Twitter assim, e o Facebook é assim. Era assim também. O Facebook é assim. E Instagram é assim. Um lado tem total liberdade, inclusive pra falar que você não deve existir, pra falar que você tem que morrer. Um lado tem total liberdade e o outro lado não pode nem falar uma palavra. Se fizer uma piada, você é expulso. Então o que eles fizeram agora? Agora você vai ter um sistema de verificação, não é que acabou, não vai ter mais, eles vão poder publicar qualquer coisa. Agora você tem um sistema de verificação para fake news, que é como a do Twitter. E a do Twitter é muito inteligente, porque antigamente, primeiro, inteligente e democrático. Esquerdista não fala sempre que defende a democracia? Então pronto, agora esse sistema é democrático. O que é a democracia? Né? Democracia é poder, inclusive democratos, vem do grego, kratos, até tem o Kratos
do God of War, que o nome Kratos significa poder, democracia é poder do povo, poder pro povo. Então agora é o povo que vai olhar aquilo e falar, peraí, isso aqui tá errado, isso tá certo. E o povo, ele vai lá e avisa. Só que antigamente, como é que funcionava? Você postava uma notícia, era verdade, mas alguém não gostava de você. E esse cara era famoso. E ele mandava os seguidores dele, vai lá e fala que o Júnior tá mentindo. Um monte de gente dizia que você tava mentindo, e mesmo que você postasse uma verdade, ou até algo irrelevante, você postou a foto você com o seu cachorrinho. Se as pessoas dissessem que você tava mentindo, seu post caía e você podia perder a conta. Agora é o poder pro povo, é o povo que vai julgar, só que não adianta ser uma enxurrada de pessoas mandada por alguém. O algoritmo, ele vai verificar o perfil daquela pessoa. Então, se todas as pessoas que estão dando flag numa notícia como falsa, elas têm o mesmo perfil, tipo, todo mundo ali, vamos supor, nos Estados Unidos, todo mundo é democrata. Então, ele não vai considerar aquilo. Porque se é uma verdade ou é uma mentira, pessoas de perfis diferentes têm que concordar. Então, o algoritmo vai verificar se existem pessoas com perfis diferentes denunciando aquilo. E aí, aquilo pode receber uma nota da comunidade informando se aquilo é falso ou se aquilo é verdadeiro. Dá meu celular aí. Aproveitando. Então, é uma coisa boa. E outra coisa, não tem porquê brasileiro nenhum, até tudo bem, pode falar, mas não tem nem porquê o ministro tá falando sobre nada. Mas não, vamos falar a verdade. Se o STF falar assim, ó, isso aqui tem que cair, isso tem que sair do ar, isso tem que ser bloqueado, tal pessoa não pode ter conta e ser removido, entendeu? A empresa vai ter que cumprir. Se não cumprir, vai ser igual ao Elon Musk. Mas essas alterações não são para o Brasil, são só para os Estados Unidos. Então nem tem por que a gente tá falando disso. Essas alterações só valem para os Estados Unidos. Tá tendo um baita alvoroço. Eu vi em todos os portais, UOL, Folha, Globo, G1, fake news em todos eles. Eles estão ganhando dinheiro com fake news e ninguém tá falando nada. O único lugar que eu vi a notícia, que eu quero é a notícia, né? O único lugar que eu vi a notícia foi o Samidana, no Twitter dele. Aí ele colocou lá no Twitter, porque ele deve ter pego o original em inglês, e ele colocou, olha, o Meta agora não vai ter esse serviço de verificação, o serviço vai ser assim, e ele alega que vai fazer isso por causa disso. Que ele alega porque tá sendo injusto, porque um lado estava sendo perseguido e o outro não, então ele quer agora um sistema democrático. Então ele não deu opinião, tá? Hoje eu tava ouvindo uma notícia no rádio, uma coisa que tem que acabar no Brasil. Tem um colega meu que eu conheço pela internet, desde a época que eu mexia com videogames e tal, encontrei esse cara em eventos, tal, que é o Sandro Dutra, esse cara de Minas Gerais, gente boa pra caramba. E ele falou uma frase que ele fala que é o vô dele que fala. Que o vô dele falava assim, que quando vê jornalista dando opinião e tal, ele fala assim, eu quero a notícia, porque a opinião é minha. Aqui no Brasil, hoje eu vi uma notícia, nem lembro que era a notícia, mas era uma notícia assim, ó, está acontecendo isso, e isso é uma boa notícia. O jornalista não tem que falar isso. Quem decide se a notícia é boa ou se é ruim sou eu. Ele tem que dar a notícia, e acabou. Mas aqui eu tenho que dar a notícia e avisar, ó, ela é boa ou ela é ruim. Vocês têm que gostar ou vocês não têm que gostar. Olha, agora todo brasileiro vai comer pé de galinha. Entenda por que isso é bom. Aqui a gente inventa os novos tipos de jornalismo. Entendi. A Folha de São Paulo inventou o desleitor, né? Antes de Bolsonaro presidente não existia o desleitor. Agora você não bota mais notícia, não tem notícia, você não tem fato, você não tem opinião, você não tem nada. Você tem só ofensa. Aí está escrito assim... Bolsonaro age como Hitler. Como eles não podem publicar isso como jornal, aí aparece escrito desleitor. Aí você pega um maluco qualquer pra falar que ele disse isso, a gente nem sabe se essa pessoa existe mesmo, não tem o CPF, não tem o RG dele, nada, e acabou. Então os caras inventaram o desleitor, agora inventaram um novo tipo de jornalismo no Brasil, que é o jornalismo entenda porque o ruim é bom. Então acontece uma desgraça, entenda porque o ruim é bom. A picanha agora custa R$200 o quilo. Entenda porque você gastar todo o seu salário numa peça de picanha é bom. Eu não quero isso, eu quero notícia. Eu vi uma vez, é curioso, pessoal... Eu quando comecei a mexer com videogames, um dos motivos, que eu já falei vários e tal, um dos motivos que eu falei assim, quando eu jogava videogame quando eu tinha 30 anos, um pouquinho meio, 28 que seja, eu não podia falar. Eu trabalhava desde os 15, já tinha uma carreira. Eu não podia falar que eu jogava videogame, porque era coisa de criança. Certo. Né? Era tido como coisa de criança. E era uma das coisas que eu queria mudar. E hoje não, todo mundo fala de videogame, não é mais tido um mercado aí que... GTA, vamos ver GTA aí quando sair, o que vai arrecadar aí, se vai ter algum filme
que arrecadou o que GTA 6 vai arrecadar, por exemplo.